Olá, pessoal, que prazer estar aqui com vocês. Vocês já viram que eu não estou sozinha, aliás, eu estou muitíssimo bem acompanhada com a professora aqui do Gran Cursos, professora de vários preparatórios, professora Lorena Ocampos, que atualmente é juíza aqui do Tribunal de Justiça do DFT, é nossa professora aqui Gran em processo penal, legislação especial, sentença penal, ou seja, Me arrisco nessas muitas matérias. coisas. Ela é aclamada pelos alunos, os alunos amam a aula dela, não à toa. Se você não conhece a aula dessa mulher, por favor, localize aí, porque você vai se apaixonar. E a professora Lorena nos deu o privilégio de estar aqui com ela hoje para falar de um tema muito interessante, que é a violência doméstica e familiar. Professora Lorena, muito obrigada pelo seu tempo. Imagina. Boa Prazer. noite para todo mundo. Olá, pessoal, tudo bem? Núbia, eu agradeço demais o convite. Fico muito feliz de estar aqui com você. Eu e Núbia não nos conhecíamos pessoalmente, foi nessa a oportunidade para a gente se conhecer e muito prazer. Já acompanhava seu trabalho pelo Gran, pelo Instagram, então para mim é um prazer imenso estar aqui e também poder falar um pouquinho com o pessoal, mais ainda com o pessoal. Eu me arrisco, né, gente, a dar aula. Comecei aqui no Gran na parte da OAB, depois fui indo para o concurso. Hoje já sou aí totalmente Gran, dou aula. Você que ainda não viu alguma, tem aí algumas disponíveis no YouTube. Se você é assinante, também tem várias aí na plataforma, que aí vocês podem conhecer mais o meu trabalho, tanto pelas aulas quanto pelo meu Instagram também, @prof.lorenocampos. Então é isso, eu propus aqui para a Núbia para a gente conversar sobre violência doméstica e familiar contra a mulher, me arriscando num tema que é um tema imenso, que é um tema enorme, mas que a gente vai, talvez aqui, dialogar um pouquinho sobre alguns pontos importantes dessa temática, no pouco tempo que a gente tem, mas que já dá pra gente adentrar em algumas questõezinhas, né, Núbia? Sem dúvida, e é um tema necessário, né, Lorena? Sim, muito necessário. Infelizmente, a gente tem toda a questão cultural, né, toda a questão aí que permeia ainda a nossa sociedade. Então, é um tema que sempre está latente, um tema que sempre é atual, que sempre está em discussão, que a gente sempre vê nos noticiários, em que, então, é preciso a gente trazer, é preciso a gente falar, é preciso, sim, a gente poder ter esses momentos para falar sobre o assunto, trazer a realidade e mostrar ainda o que pode ser feito, né? O que já avançou, tudo que já avançamos, mas o que ainda pode ser feito para melhorar a situação. Sem dúvida, e eu tenho certeza que os nossos alunos, nossas alunas aí da Gran Faculdade só vão absorver o conhecimento dessa profissional maravilhosa que é você, viu, Lorena? Obrigada. Somos imagina. todos ouvidos. Então, pessoal, falando da violência doméstica contra a mulher, até no meu Instagram, quando eu divulgava alguns dados nesse ano, e por isso que eu até propus, porque eu estava na audiência de custódia. Inicialmente eu até pensei em conversar com a Núbia, na verdade, sobre a audiência de custódia. Aí a gente ampliou para a violência doméstica contra a mulher. Então, aqui no DF eu fiquei muito tempo, sou juíza daqui desde 2014, Núbia, e eu fiquei muito tempo presidindo as audiências de custódia daqui. E eu pude reparar, principalmente ao divulgar esses dados no meu Instagram, ao colher, porque lá no núcleo de audiência de custódia do TJ daqui do DF, a gente colhe os dados todos os dias. Então, a gente tem uma estatística pelo perfil do preso. Então, é homem, é mulher, qual, né? É negro, é branco, qual a renda, qual a localidade que ele reside aqui no DF, qual o crime que ele praticou. E dentre essas estatísticas, como eu mencionei agora, a gente vê qual era o tipo penal que ele incidiu. Então eu comecei a divulgar esses dados e a gente tem aqueles 3 nichos, né, que conversam muito com a criminologia, os 3 nichos grandes das prisões, que são crimes patrimoniais, então tinha muito furto, roubo, lei de drogas, então tinha muito tráfico de drogas diariamente, mas um ponto que estava sempre ali, em todos os dias das audiências de custódia, era a violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, 1/3 dos casos daqui do DF, quando a gente faz audiência de custódia, é violência doméstica contra a mulher. Isso das prisões em flagrante, porque a gente tem, claro, as ocorrências, né? A mulher vai na delegacia, não é uma situação de flagrante, ele não foi preso, o ofensor não foi preso, mas ela registrou a ocorrência, isso vai ser levado para frente, mas só de prisão em flagrante nós tínhamos 1/3 dos dados colhidos diariamente. O que começou a chamar muita atenção dos meus seguidores. Aí, direto, todo mundo comentando, nossa, professora, mas o tráfico de drogas varia, mas a Maria da Penha não.
a violência contra a mulher está sempre aí nas suas estatísticas. Está todo dia aí você noticiando que teve, infelizmente, um feminicídio, que teve ali várias violências domésticas no que tange a violência física de lesão corporal, a ameaça, sempre ali presente. Então isso começou a chamar muita atenção. Para vocês verem, a Lei Maria da Penha, a 11.340, que é uma lei muito importante, que foi um marco muito importante na questão da violência doméstica contra a mulher, ela é de 2006. Nós já estamos aqui, né, quando da gravação, 2023. Tivemos muitos aprimoramentos na lei. Se você entrar, se você pegar aí a lei no site do Planalto, no seu Vademecum, você vai ver que a redação dela praticamente foi toda alterada. Você vai ver alterações aí, várias alterações muito importantes em 2014, 2016, agora em 2022, 2023. A gente tem alterações sempre aprimorando o sistema para prevenir e combater a violência doméstica contra a mulher. Então é um tema um tema sempre muito atual. Dentro da lei, né, a gente poderia falar assim de muitos assuntos, né, Núbia? E aqui vem a minha dificuldade, na verdade, de conseguir conversar com vocês num tempo tão curto sobre uma matéria tão extensa, sobre uma temática tão extensa. Então eu queria focar aqui em alguns pontos, até de decisões mais recentes, até de alterações na lei que são mais recentes, para a gente poder falar um pouquinho. Um ponto que eu queria conversar, Núbia, é mesmo uma parte mais inicial da lei, que diz respeito ao âmbito de aplicação e as formas de violência contra a mulher. Perfeito. Tá? Então, quando eu divulgava a estatística, por exemplo, eu citei aqui uma violência física, uma violência psicológica, uma violência moral, mas nós temos diversas outras formas de violência, como a violência sexual, como a violência patrimonial. E o rol trazido pela Lei 11.340 é um rol meramente exemplificativo. O legislador jamais conseguiria colocar na lei todas as violências que uma pessoa, e nesse caso uma mulher, pode sofrer no seu âmbito ali doméstico familiar. Então pode até colocar aí na tela para mim, por favor, quando a gente vai lá para o artigo 7º da lei, a própria lei, né, coloca claramente aí que é um rol exemplificativo, então ela fala, entre outras, a lei exemplifica algumas formas dessa violência que a gente encontra. Ela basicamente coloca aquelas que a gente mais vê na prática. Então, uma violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda a integridade física ou corporal. Então, aqui vem aqueles exemplos mais comuns de uma lesão corporal, desde uma lesão corporal leve até uma lesão corporal mais grave, e infelizmente casos mais extremos de violência física, como uma tentativa de feminicídio, uma tentativa ou uma consumação de feminicídio. O inciso 2 traz a violência psicológica, então todos aqueles comportamentos que a gente vê que diminui a autoestima da mulher, que causa um dano psicológico, um dano emocional. Então, querer controlar a roupa da mulher, controlar os lugares que ela vai, isolar ela dos amigos, isolar ela da família, manipular, chantagear, limitar, né? Não, você não vai na festa, você não vai no aniversário, você vai ter que ficar em casa, ou qualquer outro tipo de conduta que prejudique essa saúde psicológica e a autodeterminação da mulher. Temos também a violência sexual, então qualquer tipo de conduta que constranja ela a ter relações sexuais quando ela não quer. Então lembrando que a gente pode ter sim o estupro marital, que é quando o marido, o companheiro, o namorado quer ter relação sexual e a mulher não deseja, então pode sim ter um fato típico, pode ser sim um crime, né, essa ocorrência, mas qualquer outro ato que, mediante ameaça, coação, uso da força, quer ali ter algum tipo de ato de conjunção ou ato libidinoso, ou que impeça ela de usar o método contraceptivo para que ela decida sobre o corpo dela, se ela quer engravidar ou não. Então, tudo isso dentro da violência sexual. A violência patrimonial, então, qualquer tipo de retenção, subtração, destruição dos objetos dela, dos instrumentos, dos documentos, de tudo que ela tem, de todos os recursos que ela tem ali e que é dela. E a violência moral, a gente trata aí principalmente dos crimes contra a honra, quando nós falamos da injúria, da difamação e da calúnia. Mas como a gente viu, um rol meramente exemplificativo. A gente pode citar, pode voltar aqui para a gente, até lá no Código Eleitoral mesmo, a gente teve alterações relativamente recentes, que é a violência política contra a mulher.
teve o tipo penal inserido. Então, não tem como a gente falar que esse rol é um rol taxativo. Ele exemplifica 5 formas de violência e dentro dessas 5 formas ele exemplifica condutas mais comuns que nós encontramos na prática. Mas nada impede que a gente veja várias outras condutas até adequando a um mundo mais moderno, né, mais atual. Por exemplo, temos, às vezes, na prática, ele clona o WhatsApp da esposa, né, clona o Instagram, consegue o acesso das mídias sociais, consegue o acesso do WhatsApp, né, então tem também essas condutas quando a gente fala mais em termos de mídias sociais também, que a gente já encontra muito na prática. Então aqui, apenas algumas formas de violência. E aí, nessa violência doméstica familiar contra a mulher, vem o ponto do âmbito de aplicação da lei, que geralmente gerava algumas discussões, hoje algumas já pacificadas, decididas pelo Superior Tribunal de Justiça, mas nós temos que olhar sempre, verificar o caso concreto e ver se ele entra, se ele se encaixa no artigo 5º da lei. E sempre tendo aquela noção que existe uma presunção de vulnerabilidade da mulher. Se nós já estamos falando de uma relação que inicialmente se encaixe nos incisos que nós vamos ver e que a vítima, o sujeito passivo, a vítima, é do gênero feminino, é uma mulher ou do gênero feminino, nós vamos ver essa aplicação, a gente vai presumir, sim, a aplicação da Lei 11.340. Para a gente afastar a aplicação da lei, isso somente depois, mas de início a gente tem que dar todo o corpo protetivo da Lei 11.340. Seja com um atendimento especializado na delegacia, nós não vamos ter tempo muito de adentrar nisso, mas tem artigos específicos na lei que falam desse atendimento, que é necessário que a autoridade policial, que os agentes de polícia deem para a vítima, que essas pessoas sejam treinadas para isso, para recepcionar bem essa vítima na delegacia, desde o momento que vai para o Poder Judiciário, que hoje em dia nós temos a previsão de varas especializadas. Então, o juiz que vai processar, que vai julgar o caso, ele vai julgar aquele caso, ele vai dar atenção apenas aos casos de violência doméstica familiar contra a mulher, que são os juizados especializados na violência doméstica familiar contra a mulher. E até isso às vezes gera confusão no pessoal que assiste, porque a lei fala, né, o juizado especial de violência doméstica e familiar contra a mulher, o juizado, uma vara especializada, um juizado especializado. E a lei bate muito nessa palavra juizado. Aí o povo fica confundindo, mas será que é um juizado? Só que lembra, né, pessoal, que não confundir com o juizado especial criminal. Quando a gente tem aquelas pequenas causas no cível, quando a gente tem a infração de menor potencial ofensivo, que aí sim nós temos a aplicação da competência do juizado especial criminal, que aí tem aquelas possibilidades de acordo, transação penal, termo circunstanciado de ocorrência, um procedimento célere do juizado. Isso não é adotado na Lei Maria da Penha, isso não é adotado nos casos da violência doméstica familiar contra a mulher. Lembre-se que a Lei 11.340, ela veda a aplicação da Lei 9.099 aos casos da violência doméstica familiar contra a mulher. Então, ao autor da violência doméstica contra a mulher, ao ofensor, a gente não aplica nenhum benefício, nenhum instituto despenalizador. Se for o caso dele ser conduzido para a delegacia preso, vai ser produzido o auto de prisão em flagrante, ele vai para a audiência de custódia, como eu comecei aqui a live explicando. Então, esse tratamento mais brando que é dado pelo juizado especial criminal, nada disso se aplica nos casos da violência contra a mulher. Então, apesar da lei utilizar esse nome, até colocando aqui, pode jogar na tela para o pessoal, é o artigo, olha só, pessoal, pode colocar aí, gente, os slides, por favor. O artigo 14, ó, ele prevê quem que vai processar e julgar os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher? É o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, que é um órgão da justiça ordinária com competência civil e criminal, que poderão ser criados pela União, Distrito Federal, territórios, estados, que vai processar, julgar e executar essas causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, apesar desse nomezinho aqui, juizado, eu não aplico nada da Lei 9.099, o artigo 41 da Lei 11.340 veda a aplicação da 9.099 e lá antigamente, em 2012, o STF julgou constitucional o artigo 41, então eu não posso aplicar nada da 9.099. E como eu falei no âmbito policial, antes disso chegar para o Poder Judiciário, nós temos um atendimento especializado,
tá? Existe uma necessidade de criação de delegacias especializadas também, então não é só no âmbito do Poder Judiciário. Aqui no DF, por exemplo, a gente tem 2 delegacias especializadas, 2 DEANs, delegacia especializada no atendimento à mulher. Claro que a mulher ela pode registrar a ocorrência em qualquer delegacia, porque às vezes a DEAN é muito longe da casa dela, ou é muito longe do fato que aconteceu, ela pode registrar a ocorrência em qualquer lugar. Mas existe a previsão para que os estados e o DF criem as delegacias especializadas, trazendo esse tratamento mais específico ainda e atencioso aos casos da violência doméstica familiar contra a mulher. Fazendo um adendo aqui, Sim. professora Loreira, é muito importante esse atendimento especializado, tanto no âmbito da polícia, quanto no âmbito judicial, até para evitar que essa mulher sofra outro tipo de violência, né? Exatamente. A gente teve... Por que veio essa necessidade dessa alteração? Essa foi uma alteração relativamente recente, ali na Lei 11.340, que até então a gente não tinha. E por que se viu essa necessidade? Muitas pesquisas que estudam o gênero, que estudam a violência contra a mulher, tinha muito relato da mulher que foi na delegacia de falar, olha, foi péssimo o atendimento que eu recebi. Muitas vezes ela ia e o policial revitimizava a mulher, achando, não, ela tá mentindo, ela tá exagerando. Não, resolve isso daí com seu marido, né? Pra que você tá vindo aqui? Vocês que têm que resolver. Verdade. Essa questão muito naquela cultura de não meter a colher no relacionamento, que sim, nós devemos, né? Se houver uma violência, nós devemos sim adentrar nisso, se meter nisso. Então foi muito uma verificação por pesquisas mesmo, né? Que viu essa necessidade de trazer, e mesmo que seja em outras delegacias, passou a ter no âmbito policial um cuidado de trazer, por exemplo, cursos específicos a respeito da violência doméstica contra a mulher, cursos específicos sobre como trabalhar a Lei 11.340 na polícia. Então, é uma lei relativamente recente, de 2006, então a gente tinha ali alguns policiais mais antigos que não se atualizaram com a questão da 11.340 e que muitas vezes davam esse tratamento, infelizmente, de revitimização. Então, a mulher acabava saindo pior da delegacia e aí desestimulava ela a registrar a ocorrência, ou num novo ciclo da violência, ela acabava não querendo mais ir para a delegacia, o que piorava a situação no âmbito doméstico familiar. Então, foi uma necessidade mesmo de criação durante toda a persecução penal, seja na fase pré-processual, lá do atendimento policial, numa investigação, numa prisão, ou até mesmo quando chega já essa comunicação ao Poder Judiciário, e aí com o processo e julgamento do caso da violência doméstica familiar contra a mulher. Outro ponto interessante da gente falar da lei é que ela traz mesmo um sistema de proteção à mulher que vai além do âmbito criminal. Então, esse juizado de violência doméstica familiar contra a mulher, além, claro, dele analisar as medidas protetivas de urgência, dele analisar situações do próprio crime, processar, julgar, encaminhar essa mulher, essa vítima, para as redes de proteção que existem na unidade da federação, também tem todo um cuidado que se refere ao próprio divórcio. Então, a lei, para além da medida protetiva não muitas vezes estar vinculada ao âmbito criminal, né, muitas vezes ela vem antes do processo, o requerimento na delegacia vem antes de um processo em si criminal, a gente tem essa possibilidade trazida também pela lei, que no próprio juizado ela já pode pedir o divórcio dela. No próprio juizado ela já pode pedir ali a dissolução da união estável dela. Claro que esse juizado da violência doméstica contra a mulher, ele não amplia muito as competências cíveis e de família. Tá? Claro que em muitos casos vai ter a necessidade de que ela entre com um processo na vara de família, porque se ela quiser discutir patrimônio, se ela quiser discutir pensão alimentícia para ela e para os filhos, a guarda dos filhos, a visitação dos filhos, tudo isso foge ao âmbito do juizado da violência doméstica contra a mulher. Mas essa possibilidade dela já se separar totalmente, né, não ter mais contato com o ofensor, já sair da casa, divorciar, separar, já tem a previsão também na Lei Maria da Penha. Então coloca aí na tela só para o pessoal acompanhar, olha a redação, foi em 2019, também uma alteração aí recente, né, nesse tratamento, nessa proteção da mulher. Então o artigo 14A prevê que a ofendida tem a opção de propor ação de divórcio ou de dissolução de união estável
no juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, há essa possibilidade, mas não vai além. Então, o próprio parágrafo 1º faz aí uma observação, você pode pedir o divórcio, você pode pedir a dissolução, mas a gente não vai discutir patrimônio aqui na violência doméstica e familiar contra a mulher, aqui na seara criminal. Então, exclui-se da competência a pretensão relacionada à partilha de bens, tá? Então, de qualquer modo, lá quando for na vara de família, muito provavelmente vai tramitar um procedimento lá para discutir outras questões que se relacionam, obviamente, com o ciclo da violência, com a violência contra essa mulher, mas que deverão ser discutidos e fixados tudo pelo juiz lá da vara de família. Então, a gente está muito acostumado com o tratamento mais no âmbito criminal, como o 22, que vocês devem se lembrar de ver notícias, de ver na prática, que são principalmente as medidas protetivas que obrigam o ofensor, que obriga o agressor. Que a gente tem um rol extenso, que hoje é considerado, né, um rol exemplificativo, o juiz pode ver ali a necessidade de fixar outras medidas para além das do artigo 22 e que pode ser, inclusive, cumulado. É muito comum a gente encontrar na prática o afastamento do lar do ofensor com a proibição de se aproximar da vítima, com a proibição de contato com essa vítima, com uma prestação de alimentos, por exemplo, para essa vítima, alimentos provisionais, depois vai ser analisado melhor, mas já fixa, porque como ele vai ser afastado do lar, muitas vezes ele é o provedor da família e essa vítima não pode ficar sem o seu sustento, a sua alimentação, e aí fixa também uma prestação de alimentos. Mas para além dessas medidas, existem outras. Vamos supor que o ofensor é um segurança que tem acesso à arma, é um policial que tem acesso à arma. Então o juiz já vai poder suspender a posse, restringir o porte de armas, comunicando ali a instituição ao qual esse ofensor é vinculado. Vimos a questão do afastamento do lar, a proibição de aproximação da ofendida, proibição de contato com a ofendida, proibição de frequentar lugares que essa ofendida frequenta. Muitas vezes ela vai lá na casa da família dela, na casa da mãe dela, no salão que ela costuma frequentar, no restaurante que ela costuma ir, na escola que ela costuma buscar o filho, então já dá para proibir também ele de frequentar esses lugares. Inclusive, se a violência, de certo modo, tiver atingido os menores, os filhos, por exemplo, dá para restringir temporariamente a visita ou suspender as visitas a esses dependentes menores que vão continuar morando com a mãe. A prestação de alimentos, o comparecimento do agressor a programas de recuperação e reeducação, então já pode, por exemplo, encaminhar ele para grupos de reflexão, muitas unidades da federação têm isso, aqui no DF tem, a gente encaminha ele para ter atendimentos com psicóloga, para ter ali, nesse comparecimento a grupo, ele vai ter uma palestra sobre o ciclo de violência, para ele compreender melhor a violência contra a mulher, ele compreender melhor a Lei 11.340, fora o que já citei do acompanhamento psicossocial. Então, pode encaminhar ele para esse acompanhamento com uma psicóloga, seja de forma individual, seja no grupo de apoio, para que ele tente ter mais ciência, compreender melhor as condutas que ele vem tendo ali com a esposa dele, com a namorada dele, com a companheira dele, exatamente para se evitar esse ciclo de violência, principalmente quando esse casal retoma o relacionamento, que é uma situação muito comum também que a gente vê na prática. Então, a gente não pode se acostumar só com o tratamento criminal, a gente também tem ali medidas de outras searas que estão presentes dentro da Lei 11.340. Tá? E aí, gente, para terminar, eu acabei invertendo a ordem aqui, basicamente, da nossa conversa, porque eu falei um monte de coisa da lei para depois falar da aplicação da lei, então ficou um pouquinho invertido, mas nesses últimos minutos, só para a gente frisar, então, de uma vez, quem tem a proteção da Lei 11.340. Já dei vários exemplos, claro, aqui, já falei do gênero feminino, já falei da mulher como sujeito passivo, mas nós vamos ler, então, um dos artigos que é o mais importante, que a gente tem mais aplicação, porque toda vez que está diante de um caso concreto, se for para incidir a Lei 11.340, a gente tem que dizer que se encaixa no artigo 5º da lei. Então, colocando aí na tela os âmbitos de incidência da Lei 11.340. Então, para os efeitos desta lei, configura a violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão
Então tem a questão do gênero, baseada no gênero, então tem a perspectiva de gênero, que cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico, dano moral, patrimonial. Isso a gente viu no artigo 7º das formas de violência a essa mulher. E aí nós temos os 3 âmbitos de aplicação. O âmbito da própria unidade doméstica, só que veja que essa unidade doméstica é o espaço de convívio permanente, com ou sem vínculo familiar, e inclusive esporadicamente. Então é aquela situação que a gente tem algumas decisões judiciais que encaixam, né, Núbia, a situação de uma diarista, Sim. de uma empregada do lar, e que vai se encaixar na proteção da Maria da Penha. Não tem um vínculo familiar com aquela família, né? Não tem nenhum vínculo, é sem vínculo, não está permanente, ela não mora naquela residência, mas é uma unidade doméstica que aquela mulher, mesmo que indo lá 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, pode ter uma violência, pode ser vítima de uma violência baseada no gênero. Então a gente já teve a aplicação da jurisprudência do STJ em caso em que o neto, né, convivia ali, morava com a avó, e ele assediava, né, ali, praticava vários tipos de violência contra a empregada doméstica da residência. Então, exatamente aqui no inciso 1º. Inciso 2, gente, tem o âmbito da família também. Então, no âmbito da família, claro, a gente tem os parentes, mas não são só os vínculos biológicos, os vínculos naturais. Pode ser também por afinidade. Então, aqueles parentes por afinidade que moram, se encontram, né? Então, também pode ter o âmbito da aplicação aqui da nossa lei. E, por fim, o inciso 3º, nas relações íntimas de afeto. Esteja coabitando ou não, seja atual ou já tenha terminado. Então, por isso que a gente encontra relações de aplicação da Lei Maria da Penha para o namorado contra a namorada. Eles não moram juntos, não precisa coabitar, mas vai aplicar a 11.340. Ah, eles já terminaram a relação. Já tem 2 anos que eles terminaram, tem 3 anos que eles terminaram, mas pode ser que mesmo assim se aplique a proteção da Lei 11.340, desde que, nesse momento que foi praticada a violência, ainda esteja numa perspectiva de gênero e em decorrência da relação que eles tiveram, mesmo que seja uma relação antiga. Então, continua aplicando, tá? Então, não precisa morar junto para ter que aplicar, não precisa ser casado para ter que aplicar, não precisa ser de agora, pode ser um ex-namorado, pode ser um ex-marido, que ainda assim pode aplicar a Maria da Penha. E no parágrafo único, temos aqui que independe da orientação sexual. Então, se nós temos uma relação homoafetiva entre mulheres, que se configura ali uma questão de gênero, uma vulnerabilidade de uma dessas mulheres, como o sujeito passivo é uma mulher, então também podemos ter a aplicação da Lei 11.340. Lembrando então e frisando sempre que o sujeito passivo da nossa lei aqui deve ser do gênero feminino. Pode ser uma criança, uma menina, pode ser já adulta, pode ser idosa, mas ela deve se reconhecer como do gênero feminino. E aqui, eu falo dessa forma, não ter que ser mulher, mas se reconhecer, se identificar, se orientar como do gênero feminino, porque nós tivemos a decisão importantíssima, que aí já tem um pouquinho mais de 1 ano, do STJ, finalmente pacificando a matéria, quanto à aplicação da Lei 11.340 para as mulheres trans, que foi um reconhecimento muito importante para esse grupo. Tinha uma discussão muito grande. Aqui no TJDFT o tribunal já aplicava, então a gente já aplicava essa jurisprudência, mas claro que o reconhecimento pelo STJ, pela sessão, 3ª sessão, né, dando esse tratamento para que os tribunais acompanhem esse entendimento, foi um ganho muito grande para as mulheres trans. E é um grupo muito vulnerável por diversos aspectos. Né? Existe uma interseccionalidade, também, né? Toda a vulnerabilidade envolvida. Então, só colocando na tela para o pessoal olhar esse julgado, gente, para a gente finalizar aqui, ó, pessoal, foi lá de abril de 2022, então já tem aí mais de 1 ano. O ministro relator Rogério Schietti foi da 6ª turma, mas depois a 3ª sessão também frisou no mesmo sentido, então hoje a gente aplica. Então, sempre aquela diferença que a gente tem, né, sobre o sexo biológico, da diferença com a identidade de gênero, com a orientação de gênero. Então, aqui o que a gente leva em consideração não é o sexo biológico, mas sim como a pessoa se reconhece, se orienta,
como ela se identifica. Então, mesmo que tenha nascido com o sexo biológico homem, se ela se orienta, se identifica como mulher, então uma mulher trans, ela vai receber a proteção da Lei 11.340. Que aula, né, Lorena? Nossa, eu ficaria aqui a noite inteirinha só te ouvindo falar, com essa tranquilidade, com essa propriedade, até porque, infelizmente, é um tema que recorrentemente vimos aí, só ligar a televisão, né? Exatamente. Qualquer momento que a gente liga, exatamente. A gente tem, e tem tanta coisa, né, que a gente pode trazer, porque hoje em dia já tem tanta pesquisa no tempo, então a gente tem tantos dados interessantes que são analisados pelos estudiosos, pelos acadêmicos, pesquisadores, e que reforça mais a necessidade da gente falar mesmo sobre a proteção à mulher, falar mesmo sobre essa temática para a gente buscar essa prevenção e esse combate à violência doméstica familiar contra a mulher. Sem dúvida. E o entendimento e o acesso a essa informação é o primeiro passo que a gente pode dar, se informar e passar a informação adiante. Exatamente. Agradeço muito, Lorena, imagina, pelo tempo, pelo ensinamento. Eu tenho certeza que os nossos alunos amaram. Obrigada. E se vocês ficaram com gostinho de quero mais, procurem a professora Lorena Ocampo aí no Instagram, aulas maravilhosas. Tenho certeza que se você tem assinatura vitalícia, tá lá, né, professora Lorena? Só pesquisar meu nome que vocês vão achar. Maravilhoso. Muito obrigada. Obrigada, Núbia. Obrigada, pessoal. Pessoal, beijo. Tchau, tchau.